Olá pessoal, meu nome é Eric e hoje eu vim falar com vocês sobre o que é ser cristão. O que é ser cristão? Será que ser cristão é participar de um grupo de música? Será que é ser batizado? Será que é frequentar um culto ou uma missa? Será que é deixar os vícios? Não perca esse vídeo. E eu também vou falar para vocês sobre qual a evidência de que uma pessoa é cristã. Fique até o final. E o texto que eu vou usar como base está em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim: E então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nesta época, Jesus já havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Ou seja, ele já havia ensinado os seus princípios aos discípulos. E o Espírito Santo, ele também já havia descido e estava com os discípulos, assim como Jesus tinha dito que aconteceria. Estava havendo também uma grande perseguição aos discípulos de Jesus. E Estevão havia sido morto por apedrejamento. Então, estava acontecendo uma dispersão de muitos apóstolos de Jerusalém para as cidades vizinhas. E eles iam por toda parte pregando o evangelho. Com isso, o evangelho chegou até Antioquia, que é uma cidade da Síria. E lá, os gentios ouviram o evangelho. Os gentios são aqueles que não eram judeus e também não criam no Deus dos judeus. Esse acontecimento chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia. E Barnabé levou consigo Saulo. Barnabé e Saulo, também chamado Paulo, eles ficaram um ano em Antioquia, discipulando os novos crentes. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas por que os discípulos foram chamados cristãos? O que eles faziam? O que estava acontecendo para eles receberem esse nome? O que eles faziam em Antioquia era o cumprimento de uma ordem de Jesus: ir pelo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso está lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 19 até o 20. Lá, eles professavam que Jesus é o Senhor, que ele veio em carne e que ele morreu por nós. Em João 14:15, Jesus diz assim que se os discípulos amarem ele, eles vão obedecer os mandamentos dele. Como eles estavam obedecendo o mandamento de Jesus, a ordem de Jesus, então nós podemos também ter a certeza, os discípulos amavam Jesus. Paulo diz também em 1 Coríntios, na carta que ele escreveu aos Coríntios, que ele era um imitador de Cristo. E ele também pedia a todos que fosse um imitador dele, assim como ele era de Cristo. Mais uma coisa que nós sabemos é que os discípulos eles tomavam conselho com o Espírito Santo. Lá em Atos 15:28, diz assim que quando eles tiveram uma dúvida sobre algo, que eles não sabiam realmente como proceder, eles conversaram com o Espírito Santo e o Espírito Santo orientou eles o que fazer. Então, mais uma coisa que a gente sabe que os discípulos faziam, eles tomavam conselho, eles seguiam o que o Espírito Santo falava. Em Atos 11:24, diz assim também que os discípulos eles eram cheios do Espírito Santo e de fé. Algo também que a gente pode perceber é que eles não deixavam de se reunir como igreja, eles tinham comunhão, eles eram a igreja de Cristo, eles discipulavam. Antioquia é um exemplo disso. Sabemos também que eles amavam uns aos outros, porque a Bíblia é clara: quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eles amavam com atitudes, com propósito, deixando muitas vezes de fazer as coisas para eles, para fazer as coisas pelas pessoas, para levar o amor às pessoas. E algo que eu quero ressaltar para vocês aqui é o seguinte: os discípulos, eles não eram nenhum tipo de Deus.
Eles não eram perfeitos. Eles eram pessoas normais, igual a gente. Eles eram imperfeitos, inclusive. E Paulo, desse que a gente está falando, que estava em Antioquia, ele escreveu também uma carta aos Romanos. E eu quero ler para vocês no capítulo 7, os versículos 18 e 19. Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então os discípulos eles lutavam contra as fraquezas dele. E independente de quão difícil era, eles continuavam lutando. Os discípulos eram sim imperfeitos, mas eles lutavam contra o pecado. Não era uma conduta, não era um hábito deles cometer pecado ou fazer algo que entristecer o Senhor Jesus. Pelo contrário, eles focavam sempre em cumprir aquilo que Jesus deixou. Acontece que às vezes acontecia falha, e essa falha era pequenos desvios do caminho e não uma prática. O que eu quero dizer é que eles não viviam na prática do pecado, de modo nenhum. Eles se esforçavam o tempo todo para cumprir aquilo que Jesus tinha deixado para eles fazer. Como Paulo já disse, eles não eram perfeitos, mas eles prosseguiam para o alvo, a caminho da perfeição, do encontro com Cristo. Com isso, eu quero concluir que ser cristão é muito mais do que isso pode, isso não pode. É muito mais do que seguir regrinhas. É muito mais do que você ter uma tabelinha com coisas que se podem fazer e coisas que não se podem fazer. E a evidência de que uma pessoa é cristã é o novo nascimento. É a natureza de Cristo sendo refletida em suas ações. E essa pessoa sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. E apesar de serem falhos, não vivem na prática do pecado. Há sim falhas, mas é um desvio. O alvo é ser conforme Jesus Cristo foi. É ser conforme Jesus Cristo ensinou. Para finalizar, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Que possamos ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, e orar para que o Espírito Santo nos ensine como fazer, como ser, tire nossas dúvidas, nos guie e nos direcione. Eu quero orar por você. Pai, abençoa essa pessoa que está ouvindo essas palavras, que ela possa absorver esse conteúdo, que ela possa aprender das Escrituras e que ela possa orar ao Espírito Santo para que ela seja ensinada, inspirada e guiada. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e que Deus possa te abençoar muito. Até a próxima, fiquem na paz.